Muito boa tarde, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos a essa live. Eu me chamo Adriano Leão e sou treinador de inteligência emocional. Tô com essa capa aqui, com essa jaqueta, porque tá fazendo muito frio aqui em Florianópolis. Tá fazendo muito frio onde eu tô aqui, né? Então eu tive que colocar essa capa e tô fazendo aqui para dar mais claridade. Eu não sei o que acontece, que só a minha luminária aqui não é suficiente para clarear aqui os vídeos, então eu decidi fazer aqui na minha sacada, tá? Pegando a luz do sol, aproveitando um pouco, final de tarde, a gente aproveita aqui também para ver o pôr do sol, né? Para ver as pessoas passando ali e assim vai, né? Então, quem for chegando aí, vai dizendo de onde está falando. Moscatelli, seja muito bem-vindo. Moscatelli, eu quero saber se a gente vai fazer essa live raiz ou se a gente vai fazer Nutella. A gente vai fazer Nutella, olha só. Nutella sim ou raiz? Sem filtro? Com filtro ou... ou sem filtro? O que é que tu me fala? Me diz aí. Raiz ou Nutella? Olha aí. Sei lá. Tem um filtro aqui. Então hoje nós vamos falar raiz, então deixa. Então, tá conseguindo me ouvir bem? Tá me vendo bem? Coloquei aqui ó, um microfone, não sei se tu tá me escutando assim da altura boa. Eu coloquei um microfone que eu já tinha há algum tempo. Aí eu decidi, cara, como eu vou fazer live para ficar com mais qualidade, né, os vídeos, o áudio do vídeo. Então, tá bom? Tá ótimo? Ah, que bom então. E hoje nós vamos conversar sobre como você pode criar a sua realidade. Pode criar sua realidade. Pronto. Ou como criar a sua realidade. Vai ficar assim agora. Sejam muito bem-vindos ao canal do Adriano Leão. Aqui toda quinta-feira nós trazemos algum conteúdo sobre a inteligência emocional. Para quê? Para você ter alta performance na sua vida, seja na área financeira, seja na tua carreira ou numa transição de carreira. Talvez você queira abrir o seu próprio negócio, ou talvez você queira utilizar a inteligência emocional para se relacionar melhor com os teus familiares, com amigos, com a esposa, com filhos. Também você pode usar a inteligência emocional para ter saúde, para melhorar a tua saúde. Ok? Então sem mais delongas, bora para a ação, bora começar a live de hoje com o conteúdo de hoje, ok? Então vamos lá. Como você cria a sua realidade, tá? A gente pensa em algo para o futuro, mas é importante a gente ter consciência de como foi que a gente chegou até aqui. Como é que foi criada a tua realidade até os dias de hoje, tá? Cara, é só você pensar assim, será que a minha vida mudou nos últimos 5 anos? Nos últimos 10 anos, alguma coisa significativa aconteceu na minha vida? Compartilha a live, muito bem, eu vou fazer isso. Muito bem. Então como é que você criou a sua realidade? É você pensar hoje, cara, será que nos últimos 5 anos, né, você pegando os últimos 5 anos aí, mudou alguma realidade na tua vida? Mudou alguma coisa na área financeira? Mudou alguma coisa na tua saúde? Mudou alguma coisa na tua carreira? Será que você abriu seu próprio negócio? Seus relacionamentos continuam da mesma forma? Tem gente que, sabe, tá anos e anos em relacionamentos abusivos, tá? Estão em relacionamentos
abusivos e elas não sabem como sair dessa situação. Tem pessoas que estão no mesmo patamar financeiro há anos e não sabem como sair dessa situação. E como foi que você criou essa realidade para você? Como é que a gente cria a nossa realidade? A gente cria através das nossas experiências, das histórias que a gente conta pra gente mesmo, tá? Imagine quando você era novo, né, mais novo, você ouviu falar alguém, né, uma pessoa que você ama, um parente seu, uma pessoa que tem autoridade sobre você, disse que o dinheiro não é uma coisa boa, que o dinheiro é sujo, que você precisa lavar a mão. Talvez você tenha dado um significado para aquela situação, tá? Porque o fato ele é só um fato. O significado que você dá é que muda toda a história. Por que isso? Porque existem muitas pessoas, tá? Existem muitas pessoas que moram na mesma casa, tá? Muitas vezes são gêmeos, né? São gêmeos, tiveram a mesma educação, tiveram os mesmos padrões mentais de seus pais, mas só que olharam a vida de uma outra forma, né? Exemplo, muitas pessoas conseguem ver solução ao invés de problema. E tem gente que só consegue ver o problema e não consegue ver solução. Como é que faz para mudar essa realidade, né? Então, isso é criado durante toda a nossa vida. Eu sempre falo aqui que o que você sabe hoje foi treinável, né? Foi treinado, você treinou até hoje o comportamento que você tem para você ter os resultados que você tem hoje. Só que isso aí é o quê? São o efeito, mas a gente tem que entender melhor quais são a causa disso, né? E a causa disso vem através dos teus pensamentos, vem através do significado que você deu na sua vida. Você olhou uma situação, né? Você viu, ouviu ou sentiu algo, tá? Você viu, ouviu e sentiu algo. E aí, aquilo veio do meio externo para você. E você deu o quê? Um significado. Você contou uma história para você. Para você. Que aquilo ali talvez fosse algo bom ou talvez algo ruim. E aquilo ali ficou o quê? Gravado aonde? No teu subconsciente. Teu subconsciente, ele não sabe o que é 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, ele não sabe, ele acredita, ele não sabe, ele acredita que é agora, nesse exato momento, quando você vai acessar ele acredita, uma informação, uma memória, ele acredita que é hoje, tá? Que é hoje. Flávia, seja muito bem-vinda. E eu tô falando do que? Como você pode criar a sua realidade, tá? Como você pode criar a sua realidade. Tá tudo bem por aí? Tá fazendo muito frio? Então, o teu subconsciente, ele não sabe o que é real e o que não é real. Aí, então, quando você acessa algo parecido, um fato parecido que aconteceu com você lá na infância, tá? Em relação a qualquer área da sua vida, você consegue acessar as mesmas emoções hoje, tá? Então, eu falo isso aqui, quem está entrando pela primeira vez ou quem vai assistir isso aqui pela primeira vez, é o seguinte: como é que começa tudo, né? O teu comportamento, como é que ele começa? Ele começa através do que você vê, do que você ouve, o que você sente, tá? E aí você cria uma história, você cria um pensamento em relação àquilo. E esse pensamento, ele gera uma emoção. E essa emoção gera um comportamento, gera um hábito, gera as suas ações. E as suas ações geram os teus resultados. Então, a ação é o pai do resultado. É o pai do resultado. Então, quando você quer um resultado diferente na sua vida, você precisa primeiramente mudar o seu comportamento, seus hábitos, as tuas ações. Só que antes da ação, vem o quê? Vem as tuas emoções, vem o teu pensamento, tá? Então você capta o mundo pelo que você vê,
ouve e sente. E aí você cria um filtro. O teu cérebro trabalha desse jeito. Quando você ouve, sente e pensa, ele deixa muitas informações, sabe, sem processar dentro do teu cérebro. Por quê? Porque ele faz uma seleção, tá? O teu cérebro faz uma seleção de informações. Nesse exato momento, tem barulho aqui de empresas que estão trabalhando aqui, de construtora, tem carro passando, que eu moro próximo a BR. Existem várias coisas aqui acontecendo ao mesmo tempo. Só que o meu cérebro está focado no quê? Ele está focado no que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então o nosso cérebro, ele seleciona algumas informações. E quem faz essa seleção é você. Conscientemente ou inconscientemente. Através do quê? Do teu foco. Quando você coloca foco em algo, você está colocando exatamente nesse momento o foco no que eu estou falando aqui, tá? Então, na hora que tu coloca esse foco, mesmo que você esteja hiperfocado aqui, ele vai selecionar algumas informações. Por quê? Porque diante de um acontecimento, diante de um fato, de uma situação externa, o teu cérebro ele só consegue captar de 5 a 9 informações, tá? De 5 a 9 informações. Então ele seleciona algumas informações. Isso é algo natural dele, tá? Exemplo, eu fiz muito tempo concurso público, né? Concurso público. Então, para você aprender algo, você precisava o quê? Repetir, né? Você ia lá, pegava o conteúdo, fazia uma revisão e no outro dia você revisava novamente. Para quê? Para o teu cérebro entender que aquilo ali é algo importante. Nós temos o quê? Uma memória de curto prazo, que está na nossa razão, que está no nosso consciente, e tem uma memória de longo prazo. Para essa informação ir para memória de longo prazo, aonde está o teu comportamento, onde está as tuas ações, estão as tuas habilidades, onde estão os teus hábitos, para ele para lá, você precisa repetir ou ter forte impacto emocional, ok? Repetição ou forte impacto emocional. Então, quando você olha uma situação, o teu cérebro ele vai selecionar algumas informações, ok? Não tem para onde correr, ele vai selecionar algumas informações. Então, quando eu estudava para concurso, era exatamente isso. Para ele fixar no meu cérebro, eu precisava estudar. Então, quando você dorme, quando você vai dormir, o teu cérebro ele faz uma seleção. Ele diz, ó, essa parte aqui vai embora, né? Porque ele não colocou atenção nisso, ele não gosta disso, né? Ele entende desse jeito. E essa que ele gostou, que ele teve mais atenção, vai ficar impregnado aonde? No cérebro dele. E é assim que ele faz, tá? A segunda coisa que o teu cérebro faz é, depois que ele seleciona isso, ele também distorce informações, tá? Distorce informações. Isso é uma coisa boa, pode ser uma coisa boa e também pode ser uma coisa ruim, tá? Pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. A distorção, ela é boa para quando você vai ser criativo, você quer criar algo na sua vida, né? Toda pessoa criativa, ela tem um poder de distorção muito grande, tá? O que é a distorção? Toda vez que você olha para uma nuvem, por exemplo, e vê um coração, vê um animal, vê alguma coisa, isso aí é o quê? É o teu cérebro distorcendo a informação. Ele está fazendo o quê? Distorcendo o que está acontecendo no meio externo. É isso que ele faz. Então vamos lá, além de distorcer, tá? Mas o lado ruim da distorção, ruim da distorção é quando você pega isso e utiliza para fofocar de outras pessoas, né? Você cria informações, coisas que vão ser destrutivas para ti, tá? Tem uma funcionalidade e uma disfuncionalidade em tudo que a gente faz, tá? Então a primeira coisa que o cérebro faz é isso. Primeiro, ele seleciona. Segundo, ele distorce. A outra coisa que o teu cérebro faz é generaliza, tá? Ele vai generalizar a informação. Tudo que você vê, ouve ou sente, ok? Cara, você toma banho sempre da mesma forma, tá? A maioria das pessoas, elas sempre seguem o mesmo caminho. Então elas estão o quê? Generalizando, elas estão
padronizando informações. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Para que você possa ter consciência, você possa identificar os padrões que você criou para você, que você generalizou, as informações que você generalizou. Talvez você tenha generalizado de uma forma sabe, uma coisa que era tão tranquilo de resolver, você colocou aí uma tempestade num copo d'água. E toda vez que essa dificuldade aparece na tua vida, você se comporta da mesma forma. Por quê? Porque você generalizou essa informação, porque você padronizou essa informação. O importante, você entender tudo isso que eu falei até agora, é que é importante você entender como o teu cérebro funciona. É como entender como foi que ele construiu toda a realidade que você tem hoje. Né? Lembra, você olha um fato externo, você olha, ouve, né? E sente um fator externo, um acontecimento externo, e você continua padronizando algumas informações. Isso não é bom. É bom você ter consciência. Cara, isso não é bom quando está te levando para quê? Para o caminho que você não deseja. E aí você entende, cara, se isso não é bom, eu tenho que interromper essa situação. Eu tenho que dar um novo significado para isso. Eu tenho que ressignificar isso. Eu tenho que criar novas estratégias para eu alcançar os meus objetivos, para eu criar uma nova realidade. Tá? Nada acontece fora de você. Não acontece nada fora de você. Os fatores externos, eles não estão no teu controle. O que está no teu controle é o teu pensamento, é os teus sentimentos, é a tua ação. E isso que molda, isso que cria a tua realidade, tá? Então, você entendendo como o teu cérebro funciona, você entende que, cara, tem coisas que o teu cérebro não estão te ajudando. E já tem coisas que o cérebro, ele tá te colocando para o caminho que você quer tanto, né? Então você tem que fazer o quê? Cara, pegar o que tá ruim e mudar, e o que tá bom, melhorar ainda mais. É por isso que é importante a gente ter o quê? Consciência. Um inimigo descoberto, ele é semi-derrotado. Então, quando você conhece, você tem consciência do que acontece com você, você fica muito mais próximo dos teus objetivos, tá? Você fica muito próximo. Tá caindo a internet? Tá caindo? Melhorou? Me diz aí se melhorou a internet. Se melhorou, vamos continuar. Beleza? É o seguinte, a maioria de nós achamos que já sabemos de tudo, tá? Mas isso não é um erro seu. Melhorou? Beleza? Ok, ótimo. Mas isso não é um erro seu, é o seu cérebro que trabalha dessa forma. Ele padroniza informações e ele só trabalha, o teu cérebro só consegue processar algo que ele conhece, tá? Ele não consegue processar algo que ele não conhece, que é desconhecido dele. Então, o que ele vai processar? Num mundo gigantesco de informações, tá? Existem muitas informações sobre marketing digital, sobre direito, sobre medicina, sobre inteligência emocional, sobre cérebro, sobre tudo. Tem um conhecimento vasto no mundo, tá? Só que o teu cérebro tem coisas que ele não sabe que existem, tá? Então ele não vai processar o que ele não conhece. Por quê? Porque o nosso cérebro trabalha assim, ó. Tem coisas que você sabe que você sabe. Tem coisas que você sabe que você sabe, tá? São as coisas aqui, cara, eu sei que eu tô hoje aqui, nesse horário, fazendo uma live. Eu sei que eu tô fazendo isso, né? Eu sei que eu tenho conhecimento sobre inteligência emocional, que eu tenho como repassar essa informação. Então, eu sei disso. Agora, eu tenho informações que eu sei que eu não sei, tá?
Tem informações que eu sei que eu não sei. Eu não sei tudo sobre inteligência emocional. E eu acredito que não tenha ninguém que saiba tudo sobre inteligência emocional. Nem o maior coach do mundo aí, que é o Tony Robbins. Ele não sabe tudo sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento humano, porque é muito vasto. Sempre a gente está aprendendo algo novo. Sempre está saindo novidade, sempre está saindo algo diferente. Então tem muitas coisas que eu sei que eu não sei. Por exemplo, eu não sei sobre a NASA, como é que faz para sair da Terra e ir para a Lua. Eu não sei sobre isso. Então eu sei que eu não sei. Agora tem coisas que você não sabe que não sabe, tá? Eu também. E isso é a grande maioria das informações. E aonde a gente peca, quando a gente peca, é quando a gente não atenta para esse oceano azul de possibilidades. Quando a gente só olha para o que a gente sabe, né? Eu sempre falo que existe uma mente arrogante. A mente arrogante é aquela que diz que sempre sabe de tudo. Olha as coisas superficialmente. Ah, isso eu já sei. Ah, eu já sei. Aí alguém vai te dar uma orientação. Cara, observa a tua consciência. Ah, isso eu já sei. Mas a pessoa nunca observou, né? Ela nunca teve atenção para como funciona o cérebro dela. As pessoas podem ter falado, mas ela disse, ah, isso eu já sei, então eu não preciso ouvir mais ninguém. Não preciso ouvir mais ninguém, sabe? Aí a pessoa cria uma mente arrogante. Flávio, seja muito bem-vindo. Cara, a gente tem que fazer uma live, ok? Eu vou logo te intimar aqui ao vivo, tá? Que a gente precisa fazer uma live. Então a pessoa vem com o quê? Com uma mente arrogante. Ela acha que já sabe de tudo. Aí acaba o quê? Não aprendendo o que ela precisava. Sueli, seja muito bem-vinda, minha querida. É o seguinte, ó. A gente está falando como é que a gente pode criar a nossa realidade. E eu estou falando o quê? Eu estou falando sobre que tem coisas que a gente sabe que a gente sabe. E tem coisas que a gente sabe que não sabe. E tem coisas que a gente não sabe que não sabe. E aí a gente cria uma mente arrogante. Por quê? Porque a gente tem a tendência de acreditar que a gente sabe de tudo. Sabe, existe um oceano azul, existe, sabe, um mundo vasto de conhecimentos que a gente ainda não adquiriu. E não está errado você adquirir, sabe? Você não precisa adquirir todas as informações do mundo, mas você precisa adquirir informações que vão te levar para uma alta performance na vida, que vão criar a realidade que você tanto deseja, tá? Não adianta você ficar, né, dizendo para você mesmo que já sabe de tudo e seguir somente os teus padrões. É por isso que é importante a gente ouvir, sabe, novas pessoas, porque existe o quê? A realidade delas também. Por exemplo, esse pincel aqui. Né? Se eu perguntar para vocês o que vocês estão vendo, vocês estão vendo só apenas esse lado, tá? Vocês não estão vendo o meu lado, não estão vendo, mas no meu lado também tem outra perspectiva sobre a coisa, tá? Vocês estão olhando esse pincel aqui por um lado, mas quando eu viro, vocês conseguem ver ele o que? 360, tá? 360. E eu estou falando o quê? Que a gente padroniza informações e a gente acredita que aquelas informações vão ser suficientes para levar a gente para o sucesso. E isso é muitas vezes um equívoco, tá? É muitas vezes um equívoco. Eu vou te falar uma informação que eu tinha há 20 anos atrás, não é a mesma informação que é de hoje, porque o mundo, ele é muito rápido, ele muda muito rápido, as coisas mudam muito rápido, e a gente está percebendo isso agora, no que? Na pandemia, a gente está percebendo isso agora, quando a gente foi obrigado a sair da zona de conforto. Muitas pessoas, muitas empresas estão falindo por quê? Porque elas não conseguiram se adaptar à nova realidade, à internet, a estar fazendo lives, a estar o quê? Mostrando seu produto no meio digital, tá? Então a informação que era há algum tempo atrás não é a mesma hoje. Então talvez a sua mentalidade está um pouco defasada, o seu programa mental precisa do quê? De uma repaginada, precisa ser atualizado. Então é por isso que eu também busco, tá? Eu não estou dizendo que é só você, eu também busco me atualizar diariamente. Todos os dias eu estou buscando o quê? Muito mais conhecimento,
Para quê? Para eu ficar sempre atualizado. Dizem que é o seguinte, não é, sabe? Hoje você precisa aprender a reaprender, tá? Para você se manter atualizado. O Darwin já falava isso há muito tempo, né? Não são os mais inteligentes, os mais espertos que sobrevivem, sim os que se adaptam. Então a gente precisa, sabe, buscar novas informações, novos conhecimentos, sair da nossa zona de conforto, sair, sabe, dessa nossa zona de conhecimento e expandir isso. Isso se trata até mesmo a sua própria carreira. Talvez você que é do marketing digital precise aprender as novidades do negócio. Talvez você que é do direito precisa melhorar ainda mais. Pessoas que é do jornalismo precisam se atualizar, precisam estar buscando novos softwares, né, para sua cabeça, novas atualizações para sua mente. Para quê? Para performar, para ir além, para criar a sua realidade. Porque, cara, não existe uma realidade extraordinária sem uma mentalidade extraordinária, sabe? Sem ter uma mentalidade de alta performance. Para você alcançar uma realidade incrível, tá? Os teus sonhos, os teus objetivos, o topo da montanha, você precisa de alta performance. E alta performance, ela se cria dessa forma. Você mudando o quê? A tua mentalidade. Porque você mudando o que está dentro da sua mente, você vai mudar o que está no teu exterior. Tudo começa de dentro para fora. Tudo começa de dentro para fora. Ficou claro? Essas três formas de conhecimento: o conhecimento que você sabe, o conhecimento que você sabe que não sabe, e o que você não sabe que não sabe. Tem muita coisa que você não sabe que não sabe. Então a gente tem que expandir. É por isso que eu gosto de estar aqui, sabe, fazendo live, compartilhando informações com vocês, ouvindo também vocês, tendo assim o feedback. Por quê? Porque eu aprendo muito também. Eu aprendo muito. A gente olha a realidade do outro, tá? E isso vai agregando o quê? Mais conhecimento pra gente. Mais conhecimento pra gente. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente também consegue conhecer o outro, tá? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue refletir coisas boas para o mundo, porque a gente só projeta quem nós somos, a realidade que nós temos. Tony Robbins fala o quê? Que não é a realidade, tá? Não é a realidade, mas sim a percepção da realidade que muda a sua vida, tá? Que te move, que faz você sair da onde você tá. Acabei de saber do que não sabia. Legal. É isso aí. É desse jeito. Tem coisa que a gente não sabe, sabe? Frases que a gente não sabe, ferramentas que a gente não conhece, que a gente vai conhecer e performa. Mireia, seja muito bem-vinda. Mireia Silva, seja muito bem-vinda à nossa live, ok? Então, como é que a gente cria a nossa realidade? Depois que você entende, tá? Depois que você entende como é que o teu cérebro funciona, tá? Você começa a olhar a vida de uma outra forma, com uma outra percepção. O que era problema, hoje não é mais problema. O que era um problema desse tamanho, sabe? Que você transformava nesse tamanho, já não é mais problema. Aquele problemão que era desse tamanho, agora já é menor. Por quê? Porque a tua habilidade, ela aumentou. Porque o teu conhecimento, a expansão da tua consciência, fez você tomar melhores decisões. E é isso que o conhecimento faz. Quando a gente amplia o nosso conhecimento, o que a gente toma melhores decisões, tá? Kátia, seja muito bem-vinda. Nós estamos falando como é que a gente pode criar a nossa realidade. Eu estava falando como é que o cérebro funciona, como é que o conhecimento, a gente adquire o conhecimento, como é que ele se divide o conhecimento. E agora eu estou falando que quanto mais conhecimento você adquire, tá? Melhores decisões você pode tomar. Quando você conhece o outro, quando é que você conhece a realidade do outro, você pode tomar melhores decisões. Quando você sabe o que você quer, o objetivo que você quer para a sua vida, você pode tomar melhores decisões. Quando você se conhece, você pode tomar melhores decisões.
E é assim que a vida funciona. Quanto mais você expandir, principalmente nas áreas mais importantes para a tua vida. Talvez você não saiba, mas 87% dos teus resultados é por conta da inteligência emocional. E isso foi o quê? Ignorado por muito tempo pelas pessoas. Hoje tem muita gente buscando autoconhecimento, buscando a inteligência emocional. Por quê? Porque elas sabem que isso vai fazer o quê? Elas alcançarem novos resultados em suas vidas, criar uma nova realidade para si, tá? Por quê? Porque eu já falei aqui que a ação é o pai dos resultados. E a ação está com você. A ação está com você, os seus comportamentos estão com você, as suas habilidades estão com você. E aí, se você mudando a sua mentalidade, você consegue mudar as suas ações, você consegue mudar os seus hábitos. E é assim que vai funcionando a vida, tá? Então, uma pessoa que tem uma mente expandida, que tem muito mais conhecimento, que está olhando para o oceano azul, mesmo sem saber, ela percebe que ali pode existir possibilidades que antes ela não tinha percebido. Tá? Ela consegue olhar para possibilidades que antes ela não tinha percebido, por conta da percepção dela. Foco na ação, muito bem. É foco na ação. Você mudando as suas habilidades, mudando os seus hábitos, você tem o quê? Você tem resultados. Existe a lei de Pareto que diz que 20% das tuas ações geram 80% dos teus resultados. Então, é importante você entrar em ação, sim. Sim, mas de uma forma certa, da maneira certa. Por quê? Eu vou te contar uma história. Quando eu estava falando que desde a minha infância eu sempre adorei o que? Alta performance, sempre. Eu pratiquei karatê, eu queria ter alta performance, eu queria ser o melhor karateca do mundo, tá? Quando eu joguei vôlei, a mesma coisa, basquete, xadrez, ainda é do mesmo jeito. Eu adoro competição, eu gosto da alta performance. Só que chegou um momento que eu estava fazendo o quê? Eu estava utilizando a estratégia errada da maneira certa, tá? E eu estava usando a energia certa da maneira errada. Deu para entender? Eu estava utilizando a energia certa da maneira errada e estava usando a estratégia errada da maneira certa. E aí sabe o que isso significa? Que eu estava correndo com o freio de mão puxado. Aí chega uma hora o quê? Que o carro não aguenta. E foi isso que aconteceu comigo. É por isso que eu fiquei com síndrome do pânico em um determinado momento. Por quê? Porque eu estava fazendo isso. Eu estava acelerado, eu estava utilizando a alta performance de maneira errada. E aí quando você tem consciência que existe uma nova estratégia, que existe uma nova forma de fazer, as coisas ficam muito mais fluídas, as coisas ficam muito mais prazerosas, e é isso que eu quero para você. É isso que eu quero para você. Quem está gostando diz eu aí. É criar uma realidade diferente, com estratégias novas, utilizando as tuas emoções de maneira correta. Por quê? Porque a razão é importante também. Apesar do QI ser 13% dos teus resultados, ele também é importante. Você precisa usar a tua razão. A razão é a estratégia que você vai usar. E a emoção é o combustível. É o combustível, você precisa utilizar os dois para alcançar os teus objetivos. Você precisa disso, tá? Show, muito show. Muito show. Tá fazendo sentido para vocês, não tá? Legal. Por quê? Porque faz muito sentido para mim, sabe? Isso faz muito sentido. Quando eu descobri isso, a minha vida, a minha realidade mudou. Aquele problema que era grande ficou menor. Agora, quanto maior o problema vem para minha vida, mas eu sei que eu vou ganhar recompensas depois que eu conseguir superar eles. Aí quando eu consigo superar eles, sabe? Eu fico maior, eu fico mais forte, sabe? Eu consigo alcançar mais objetivos ainda. E é assim que a vida acontece. Quanto você melhora a tua habilidade, mais forte você fica. Fabi, seja muito bem-vinda. Eu vou fazer um resumo aqui para vocês, já que a gente tá, e para todo mundo que está aqui com a gente. Vou fazer um resumo porque a gente já está quase terminando. Freitas, fotografia, seja muito bem-vindo. Então vou fazer um resumo aqui para vocês, tá? Então vamos lá.
como é que a gente cria a nossa realidade? Foi como a gente começou, né? Cara, a gente tem que perceber, a gente tem que ter consciência, a gente tem que identificar como foi que a gente criou a nossa realidade até aqui. E essa realidade foi criada através do quê? De repetição e de forte impacto emocional. A gente via, ouvia e sentia algo e a gente deu um significado, que é os nossos pensamentos. Automaticamente, você cria uma emoção junto com esse pensamento, que pode ser uma emoção positiva ou uma emoção negativa, tá? E aí, o pensamento e o sentimento e a emoção, elas criam as tuas crenças, tá? E essas crenças é que norteiam a tua vida, os teus hábitos, que norteiam o teu comportamento. E o comportamento é o pai dos resultados. Se você está tendo os resultados que você não quer para a sua vida, é porque os seus comportamentos, sabe, não estão tão bons assim. E você precisa alterar, mas para você alterar esse comportamento, as tuas habilidades, para você aumentar ou melhorar teus hábitos, tá? Você precisa melhorar primeiro o seu pensamento, porque tudo começa no seu pensamento, tudo começa com a história que você conta para você, tá? E aí eu falei sobre o quê? Sobre o conhecimento, tá? Como é que você vê o conhecimento, né? Existe o conhecimento que você sabe que sabe, tá? Tem o conhecimento que você sabe que não sabe e tem o conhecimento que você não sabe que você não sabe. Mas só que o seu cérebro, ele vai atrás do quê? Da tua realidade, no que você crê, tá? No que você sabe que você sabe. E a gente muitas vezes tem uma mente arrogante para quê? Para expandir a nossa consciência, para expandir o nosso conhecimento. Aí a gente fica só no que a gente sabe que a gente sabe. Só que existe um oceano azul, existe um vasto conhecimento no mundo que pode agregar valor para você, para sua profissão, para o que você faz. Boa noite, Sara, seja muito bem-vinda. Eu estou fazendo um resumo aqui, tá? Que você precisa expandir. E como é que a gente expande isso? Deixando de ter uma mente arrogante, tendo o quê? Uma mente de principiante. Qual é a mente de principiante? É aquela que sempre se pergunta assim, cara, o que mais eu posso aprender? Eu preciso aprender ainda mais. O que essa pessoa pode transmitir para mim? Tá? Então essa é uma mente de principiante. E a gente também entendeu que quando você vê, ouve e sente, o teu cérebro ele seleciona algumas informações, tá? Ele não seleciona tudo. Então não tem como você aqui numa live como essa selecionar todas as informações, entender tudo que vai ser dito aqui. Não tem como você fazer isso, porque o nosso cérebro, ele só capta, ele só armazena de 5 a 9 informações por evento, tá? Então 9% só dessa live que você vai conseguir o quê? Você vai conseguir absorver, mesmo que você esteja assistindo ela do começo ao fim, que se você está escrevendo, se você está fazendo alguma anotação, você vai conseguir captar essa informação de 5 a 9% apenas, ok? O teu cérebro trabalha assim. Além disso, o teu cérebro também distorce informações. Algo que eu falei, ele pode dizer assim, cara, isso aí, ó, não é desse jeito. Por quê? Porque ele pega as informações que você já tem com as informações que eu estou falando, a forma que eu olho, sabe? Tudo isso na tua realidade pode distorcer a informação. Por quê? Porque ele vai atrás do quê? Ele vai atrás da informação que você tem para fazer um abatimento com as informações que eu estou dando. Então ele faz isso. A outra forma que ele faz é generalizar. Ele generaliza informações e nessa foi onde a gente bateu ainda mais. Generalizar informações. Por quê? É ruim você estar no piloto automático? Depende. Se esse piloto automático está te levando para o objetivo que você tanto deseja, ok, tá tudo certo. Agora, se ele está te levando para caminhos que você não quer, você tem que dizer, opa, eu preciso alterar alguma coisa. Você precisa interromper esse ciclo. Tá? Esse ciclo e criar o quê? Uma nova realidade, criar um novo ciclo. Porque
essas coisas que eu estou te falando é o teu filtro. Se o teu filtro tiver bem clarinho, se ele tiver bem clarinho, você vai ter claridade sobre a vida. Isso aonde? Nos teus relacionamentos, no teu casamento, com teus filhos, nas tuas finanças, nos teus negócios, em todas as áreas da tua vida. Agora, se ele estiver embaçado, vai acontecer a mesma coisa. Então entenda, o teu cérebro ele seleciona informações, ele distorce informações e também ele generaliza, ele padroniza informações, tá? Então, a gente tem que entender que tudo começa de dentro da gente para fora. Se você quer mudar a sua realidade, mude os seus pensamentos, tá? Mude os seus pensamentos. Comece por aí. Mas muitas pessoas, Adriano, você talvez está me perguntando, mas Adriano, eu não consigo controlar os meus pensamentos. Por quê? Porque os teus pensamentos, a tua mente, tá? O fator crítico, o nome é esse, ou faculdade crítica, ele começou a dominar a sua vida. Sabe por que que muitas pessoas não conseguem ficar um minuto concentrado em alguma coisa? Sabe por quê? Porque a mente dela, os pensamentos dela começaram a dominar ela. Ela não tem mais controle da sua mente. E é isso que a gente ensina na comunidade Lions, é isso que a gente ensina nos meus treinamentos de inteligência emocional, como você pode controlar a sua mente, tá? Como você pode controlar os seus pensamentos, porque ele vai decidir o quê? A tua emoção, se é uma emoção positiva, se é uma emoção negativa, se o teu comportamento, teus hábitos vão ser positivos, se vão ser negativos, consequentemente os teus resultados. É assim que a coisa funciona. Tá? Lembra que o teu pensamento ele está fixado às tuas emoções. Se você tem um pensamento negativo que te coloca para baixo, você cria uma crença, tá? Ele sempre vai fazer o quê? Lembrar disso. E ele vai te mover conforme esse pensamento e esse sentimento, essa emoção. Se for uma emoção de escassez, tá? Como é a raiva, como é o medo, o que vai acontecer? Você vai ser movido por essas emoções e você não vai alcançar os seus objetivos. Eu quero te falar que 99,9% das pessoas, elas são movidas pelo medo, tá? E o medo, sabe o que ele faz? Ele te paralisa. O medo, ele faz você fugir ou ele faz você atacar, tá? Ele faz isso. Ele te paralisa. Cara, quantos de nós fomos fazer algo pela primeira vez e sentimos dor de barriga? O medo, ele te distrai, ele faz isso, sabe? Para quê? Para você sair daquele objetivo. Quando você foca no oceano azul, o medo faz o quê? Ele te distrai, ele tira o teu foco. Depois que ele não conseguiu tirar o teu foco, sabe o que ele faz? Ele manda uma química para te paralisar. Aí você sente dor de barriga. Você lembra daquela dor de barriga que você sente? É por conta do medo, ele manda, tá? Ele manda uma química para te paralisar. E aí você tem que saber lidar com essa situação. Você tem que aprender, luta ou fuga. Sim, exatamente. É o teu cérebro reptiliano que trabalha assim. Ok? Então, até aqui a gente falou sobre como você pode criar a sua realidade. E para você criar uma realidade extraordinária, você precisa o quê? Você precisa ter alta performance na vida. Você tem que ter uma mentalidade de alta performance. Tá? Você tem que ter pensamentos positivos que te elevem, que te joguem para um próximo nível, tá? Que te leve para um próximo nível. Talvez sozinho você não consiga fazer isso. É por isso que eu te convido. Vem aqui para nossas lives, todas as quintas-feiras nós vamos trazer conteúdos para você ter alta performance na vida, através da inteligência emocional, do controle das tuas emoções, para você dominar suas emoções, para você saber quais as estratégias, os maiores, sabe? As pessoas de sucesso na vida, elas utilizam para alcançar os seus objetivos, para chegar ao topo, para escalar. A gente ensina aqui, a gente ensina nesse canal. E também existe um outro canal, que é a comunidade Lions, tá? Tem um link aí na bio que também te leva para o canal do Telegram, onde é nossa comunidade Lions, tá? Onde você vai aprender sobre inteligência emocional, onde você vai estar com pessoas que querem alta performance na vida, que tá
sabe? Você precisa estar num ambiente, nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Você precisa estar num ambiente onde pessoas querem alta performance. Porque se você for colocar a tua média por baixo, você sempre vai ficar por baixo. Se você quer novos resultados, você tem que andar com novas pessoas, pessoas que querem resultados diferentes, tá? Que querem resultado. É insano você querer resultados diferentes, tá? E fazer a mesma coisa. Já dizia Einstein, é por isso que você tem que fazer coisas novas, andar com pessoas novas, tomar novas atitudes, ter novos conhecimentos, expandir a tua consciência para você ter uma alta performance. E eu tenho certeza que você vai alcançar os seus objetivos se você tiver foco e andar com as pessoas certas. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se daqui, só o que vai mudar a tua vida daqui a 5 anos, eu vou começar novamente, porque talvez esse vídeo vai ser cortado e você vai utilizar essa frase aqui, né? A gente vai utilizar essa frase. Existe um livro que fala o seguinte, e eu não sei qual é a autora, mas os teus próximos 5 anos só vai ser mudado por 2 coisas. Pelo livro que você lê, tá? E as pessoas com quem você se relaciona. Ouve aí, a sua vida daqui os próximos 5 anos só vão mudar pelos livros que você lê e pelas pessoas com quem você convive. Então conviva com pessoas que te elevam, que te levam para um próximo nível. Sabe, aquelas pessoas que te tiram da zona de conforto e diz, bora, você tem um potencial maior do que você imagina. Você pode muito mais do que você imagina. Você pode ir além, você pode ter alta performance na vida, assim como qualquer outra pessoa, porque você tem o mesmo cérebro do Einstein, tá? Você tem o mesmo cérebro que eu tenho. Você tem o mesmo poder. A diferença são as informações que estão dentro dele. As informações estão dentro do teu cérebro. Então, mude os teus pensamentos, mude as tuas emoções, os teus comportamentos, os teus hábitos, e você vai mudar a sua realidade. Eu tenho certeza disso. Então, vem com a gente, anda com a gente, sabe? Porque a gente está em busca disso, de performance, de melhorar a nossa realidade. Ok? Nada muda se eu não mudar. Alguma pergunta? Eu quero saber se tem alguma pergunta. Eu quero saber se vocês gostaram. Fala aí, eu gostei da live de hoje. Se você não assistiu toda, vai lá e assiste desde o início. Eu fiz aqui uma reprise, mas tem muito conhecimento bom lá desde o início. Se você gostou, também compartilha com outras pessoas, tá? Se você tiver alguma pergunta e não quiser fazer aqui, faça no meu direct. Se você tiver interesse de conhecer mais ainda a comunidade Lions, fala comigo no direct, tá? Se você quiser, eu posso mandar também o meu telefone do WhatsApp para a gente conversar lá, tá? E você pode fazer também perguntas para que você possa performar, ok? Gratidão também, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo. Quero agradecer o meu amigo Moscatelli, que sempre está aqui comigo, ele que é especialista em marketing digital, muito obrigado. Também faz parte aí da nossa equipe, tem me ajudado bastante, agradeço imensamente todo o trabalho que ele tem desenvolvido aqui junto comigo. A gente tem criado aqui muito conteúdo para ajudar outras pessoas, para ajudar você. Então quero agradecer também a todos que estiveram aqui comigo, tá? Quero agradecer imensamente. Edmar, acabou a live, mas você pode assistir ela desde o início, tá? Vai ficar gravada por 24 horas. Muito obrigado a todos, um forte abraço e não esqueça que nada muda se você não mudar. Vamos para ação. Vamos para ação, por quê? Porque só a ação traz os teus resultados. A ação é o pai dos resultados. Vamos que vamos. Bora para ação. Forte abraço e até a próxima. Tchau!